Obrigada por terem aceito aqui o convite para participarem, mais uma vez, não é? Agradecer a vossa presença. Ana e Cláudia, não é? Que ainda não disse os vossos nomes aqui para as pessoas, para quem não souber. E se calhar, antes de começarmos um bocadinho a conversa e também do tema que temos aqui, ia precisamente pedir para vocês apresentarem um bocadinho a vocês, se quiserem, e ao trabalho da vossa associação, para quem está aqui a ver-nos deste lado e possa não conhecer, também ficar aqui um bocadinho a conhecer. Então, só para não haver a confusão, eu sou Ana e eu sou ela Cláudia, pronto. Só para não fazer confusão quem está a ver, sei lá, em diferentes pontos e me pudesse ver mal. Também não fazia diferença nenhuma, porque ela também te chama Ana. Portanto, é verdade. Também não fazia estrago. Ana Cláudia. Também não estava mal. Não fazia estrago nenhum. Então, assim, nós somos uma associação sediada em Viseu, pronto, inacreditavelmente, não é? Porque, regra geral, está quase tudo concentrado em Lisboa ou no Porto. A cada dia que passa já começam a ver mais associações que tratam as questões dos direitos LGBT a descentralizar um bocadinho dos grandes centros urbanos, o que é ótimo, não é? O que é fantástico. Nós existimos desde 2018, começámos por ser um coletivo, uma coisa mais pequenina e sem representatividade fiscal, e conseguimos dar o salto em 2020 no meio da pandemia, pronto. Eu conto sempre aquela piada de que existe aquela história de que chegou a guerra e a guerra estava fechada. Nós chegámos precisamente no dia 19 de março à Conservatória e levámos com as pessoas a colarem o autocolante a dizer não, está tudo fechado por causa da Covid. Mesmo tudo. Pronto. E então o processo demorou um bocadinho mais, porque fomos apanhados pela Covid, não é? Pronto, como imensas coisas neste país e pelo mundo fora, infelizmente, não é? Claro. Mas é sempre uma história que temos para contar, ao fim e ao cabo. E então, desde 2018 tem sido assim uma batalha gigantesca, não é? Lutar pelos direitos LGBTI, mais em Portugal, porque ainda há muito tabu, ainda há muito preconceito, há muito estigma e ainda há muita coisa para fazer. Todos os dias há muita coisa para fazer, inacreditavelmente. Eu acho que às vezes as pessoas pensam que já existem imensas leis, as pessoas já podem casar, já podem adotar, e então já está tudo feito, não é? Pronto, a mesa já está posta e o jantar já está na mesa, não é? Mas a questão de mentalidade é uma coisa que demora muito mais, que não acompanha a questão das próprias leis. Portanto, vivemos numa cidade mais interior, mais fechada, mais conservadora, e nota-se diariamente que os olhares existem, a reprovação existe, comentários, situações até violentas, existem. Sim, e isso acaba por ser o dia-a-dia das pessoas, não é? E muitas das vezes eu acho que a população no geral vive em bolhas, o que é perfeitamente normal, não é? Nós vivemos em bolhas da nossa própria vida, trabalho, casa, família, pronto. E muitas das vezes as pessoas não se apercebem destas questões, não é? É perfeitamente normal, é assim que nós vivemos, não é? Nós achamos sempre que vivemos em sociedade, mas mesmo a nossa própria sociedade, mesmo as nossas próprias redes sociais, são uma bolha dos filtros que nós fazemos, daquilo que nós vemos, não é? E o nosso trabalho é mesmo quebrar estas bolhas, é mesmo dizer, existe pessoas, existe diversidade, estamos em todo lado e estamos aqui e vivemos com mais outras pessoas e precisamente as nossas atividades vão nesse sentido mesmo. Portanto, tem feito um trabalho ativo. Sim. É quebrar um bocadinho essas barreiras todas, o que nem sempre é fácil, não é? Assim, não é fácil por causa da mentalidade das pessoas, não é fácil porque temos um município ainda um bocadinho retrógrada e que se remete um bocadinho ao silêncio nestas questões, portanto é partir um bocado de pedra, mas finalmente, por exemplo, em 2022, o ano passado, conseguimos ver a aprovação ao Conselho Local da Ação Social, que para quem não saiba é um conselho presidido pela Câmara Municipal, em que fazem parte cerca de quase 140 entidades do distrito de Viseu, entidades que trabalham nas questões sociais. Portanto, é extremamente importante para uma associação LGBTI finalmente entrar porta adentro numa associação destas. Pronto. O que pode ser que abra outras portas para se poder trabalhar dentro do município. Mas isto é
um passo de cada vez, não é? São anos e anos de trabalho que acabam por ir, de vez em quando, culminar em pontos positivos. É quase deitar foguetes, basicamente fazer a festa. Mas ao longo dos anos temos feito convívios, temos feito conversas, temos trazido ativistas. Exatamente. Sim, participamos sempre que podemos em várias marchas ao longo do país, também para marcar um bocadinho de presença e também para ver o trabalho das outras pessoas, não é? E até porque é importante, não é? Se todas as pessoas forem às marchas, não é? Acaba por haver um maior número de pessoas e isso traz uma repercussão para a própria cidade, onde houver a marcha. Claro, mais visibilidade. É? Isso é bastante importante. E temos inclusive, conseguimos há alguns anos parcerias com psicólogos, temos consultas a preços reduzidos, não conseguimos ter consultas gratuitas, não temos financiamento para isso, infelizmente, ou ainda, não é? Quem sabe? Mas claro, termos preços reduzidos para nós, já é uma ajuda para quem... Já é um ponto bastante positivo, não é? E conseguimos já fazer algumas mostras de cinema, tudo à volta da temática LGBT, não é? É isso que é o nosso foco principal da ação. E temos também uma coisa que gostamos muito, que é um direto que fazemos todos os meses, que se chama de Centro Cenas, que começou na altura da pandemia, porque nós estamos muito habituadas a trabalhar em rede com outras associações, e isto é essa falta, não é? Por causa do isolamento. Então decidimos fazer um direto no Facebook com associações com as quais gostamos de trabalhar, e então todos os meses discutimos notícias e divulgamos atividades que decorrem ao longo do país e divulgamos o trabalho de outras associações também. Trazemos pessoas convidadas, fazemos este papel de trazer associações convidadas que trabalham as questões LGBTI para divulgar o trabalho delas, pronto. E então, pronto, vamos fazendo assim algumas coisinhas e pronto. E é isso que nós... E acabam também por trazer temas e falar de coisas importantes, não é? Sim, porque a ideia é exatamente essa. Há muitas pessoas que não são preconceituosas. Há pessoas que estão mal informadas, não é? A verdade é essa. E assim, não custa nada, porque esse também é o papel, acho que de todas as pessoas, não é? Se cada pessoa, aquilo que eu costumo dizer, se cada pessoa for uma pessoa agente de mudança, as coisas mudam mais rapidamente, não é? Porque, assim, as pessoas não nascem ensinadas, não é? E podem simplesmente estar a reagir de uma determinada forma menos positiva porque não sabem as coisas, não é? Porque as coisas não lhes são explicadas. E é simples, é para explicar. Pronto, é basicamente. Não é? É isso mesmo. Sim, a informação é muito importante e começa sem dúvida por aí. Daí também o objetivo aqui também é muito aqui na página, mais vocacionado para a parte da sexualidade, mas também muito com esta lógica de informar e empoderar. A X-Station Store também está localizada mais em cidades do interior, portanto, localizada no sentido de trabalha para mais nestas cidades e também se nota esta necessidade de informação, porque meios mais pequenos, como vocês estavam a dizer, não é? Às vezes carece um bocadinho de tudo isso e por isso torna-se ainda mais importante trazer essa informação sobre tudo, não é? É sobre estas temáticas e que também aqui a parte da sexualidade aborda, não é? E que também é um bocadinho também nesse sentido que se calhar ia introduzir aqui o tema, que é de facto perceber um bocadinho, na vossa opinião, porque a temática LGBTI também passa aqui pela parte da sexualidade, da identidade sexual, etc. Se efetivamente, na vossa opinião, a questão da sexualidade ainda é um tema tabu hoje em dia, porque às vezes as pessoas também têm um bocadinho esta noção que já se fala sobre tudo e muito abertamente. Será que é bem assim? Ainda há aqui muitos preconceitos e coisas dentro desta área da sexualidade em geral, mas também da sexualidade inclusiva em particular, porque não é, quando falamos em sexualidade podemos falar de uma forma mais ou menos inclusiva. Se ainda há aqui muitos tabus, qual é também a vossa experiência? Sim, claramente. Claramente há muitos tabus, principalmente quando estamos a falar num contexto de sexualidade inclusiva. Portanto, vivemos numa sociedade heteronormativa, patriarcal, portanto, tudo que fuja a este padrão é diferente e é um bicho-papão e de 7 cabeças e é muito difícil. Se já contexto de sexualidade, ponto, é
é algo muito complexo e acho que ainda há muito preconceito em falar sobre, em ensinar até os mais jovens. Ainda há muito esta dificuldade quando se trata em questões inclusivas, caem no Ainda esquecimento, mais. completamente. Sim, e acaba por ser. Acho que tudo que tem a ver com sexualidade acaba por ser um tabu. Em primeiro lugar, porque assim, não se fala abertamente de sexualidade, nem no seio familiar, nem no seio educativo, ao fim e ao cabo, não é? O que é que existe a nível de sexualidade nas escolas? Pouco ou nada, não é? Nem no que concerne, nem no que concerne a sexualidade, nem no que concerne a nível da afetividade, não é? Não se fala, simplesmente. Portanto, as pessoas saem ou crescem ou evoluem completamente despreparadas para o que é, não é? Para o que é uma relação, independentemente daquilo que seja uma relação ou do tipo de relação que a pessoa tenha, não é? Saem completamente despreparadas, não é? E é inacreditável, porque assim, as pessoas vivem num mundo em constante evolução, com imensa tecnologia, e depois aquilo que também deveria ser extremamente importante, não estou a dizer que uma coisa é mais importante do que a outra, porque isso depende das prioridades de cada pessoa, não é? Mas uma coisa que devia ser extremamente importante, não é? Que é a relação com as pessoas que são próximas, parece que não há evolução nas pessoas, não é? Quando nós vamos ver, por exemplo, que há imensos estudos que se fazem muitas das vezes a pessoas jovens e há imensos preconceitos e imensos conceitos pré-concebidos, nomeadamente em questões de violência no namoro, não é? E nós pensamos, então como é que é possível, não é? Especialmente nas camadas mais jovens que ainda acham que muitos comportamentos abusivos são normais. Portanto, sim, há uma deseducação da sexualidade, não é? Porque como é que é possível? Se alguém com 14 anos acha que tem que controlar um telemóvel, é impossível que saiba o que é uma sexualidade, não é? É impossível que saiba o que é afetividade. Portanto, não há qualquer orientação das pessoas, não é? Sim, é importante fazer essa distinção, porque sexualidade, às vezes as pessoas acham que sexualidade é só falar de sexo, mas a sexualidade inclui tudo. Inclui relacionamentos, afetos, relação com o próprio corpo, consentimento, todas essas questões, não é? Que não é só a parte do sexo propriamente dita, a orientação sexual, a identidade sexual das pessoas, tudo isso está dentro da sexualidade, não é? Não falamos só de sexo em si, mas muitas vezes confunde-se isso e acha-se que a educação sexual é só isso, ou só falar de métodos contraceptivos, essas coisas, quando não é. E vocês estavam a falar de uma questão muito importante, que é esta questão dos jovens, e realmente se nós pensarmos naquilo que há nas escolas, por exemplo, a mesma forma como é abordada ainda é muito pouco inclusivo. Provavelmente fala-se de uma forma muito heteronormativa, muito pouco feminista também, não é? Portanto, mesmo quando se aborda, a maneira de abordar ainda é pouco inclusiva. A representatividade ainda é muito pouco, não é? Completamente. Sim, e a questão, por exemplo, se estamos a falar num contexto heteronormativo, as mulheres têm sempre um papel de submissão, de poder ser controladas, em que o homem tem o poder sobre. Isto é completamente errado, não é? Tem que haver diálogo, tem que haver consentimento, coisa que, se calhar, os jovens hoje em dia têm muita dificuldade em compreender o que é, em perguntar se pode, em perguntar se é possível, em perguntar se as duas pessoas querem, se as duas pessoas estão à vontade para. Tudo isto faz parte e parece que fica um bocadinho aquém, que não há compreensão que uma relação pode ser muito mais abrangente do que só o ato sexual, por exemplo. Se calhar muitas relações pensam que a parte da sexualidade é um grande fator, mas não é. Toda esta parte de conversa e de intimidade e de liberdade do corpo de cada pessoa faz uma parte também muito importante. Sem dúvida, exatamente. Portanto, tudo isso acaba por ser importante quando falamos de sexualidade inclusiva e de representatividade, não é? Não só nas escolas, mas quando nós pensamos, quando nós vemos algum tipo de representação da sexualidade, mesmo nos mídias ou nos filmes ou assim, normalmente vemos quase sempre o mesmo tipo de
de relacionamentos, o mesmo tipo de casais, o mesmo tipo de corpos, e também Não, não é muito representado hoje em dia, essa sim, hoje em dia diversidade. já começamos a ver um bocadinho mais, não é? Mas é assim, Por exemplo, as séries, sim, já os filmes já sim, começam nomeadamente no que diz respeito ao que vem de fora, não é? Em Portugal uma outra telenovela, pronto, mas mais aquilo que vem de fora. Mas é assim, há uma coisa extremamente importante que deveria ser o papel do Estado nesta questão, não é? Porque assim, as pessoas, e assim, as pessoas LGBTI+, também vão aos serviços públicos, não é? E deveria haver uma maior representatividade, por exemplo, num hospital, num centro de saúde, não é? Vai levar a criança a levar vacina. Porque é que o cartaz que existe é o pai e a mãe a levarem a criança a levar a vacina, não é? Porque é que não há maior representatividade nos serviços públicos, por exemplo? Isto é o papel do Estado, não é? Toda a gente existe dentro de Portugal, não é? Portanto, estou sempre à espera que exista uma grande representatividade nos meios de comunicação, nos médias, nos filmes, nas séries, nos livros, mas depois esquecem-se que há um papel que o Estado também deve trabalhar e deve fazer. Porque isto é extremamente engraçado, é assim, o Estado está sempre à espera que as organizações não governamentais colmatem aquilo que o Estado não faz. Porque assim, deve existir uma maior representatividade das pessoas LGBTI+, em todos os campos, certo? Ok, mas quem é que a faz? Não é? Temos que falar de sexualidade nas escolas e devemos falar de sexualidade inclusiva. Mas quem é que as de faz? vez em quando há questões que são convidadas, mas depois há aqueles booms e aqueles ataques por pessoas conservadoras que dizem que não, que isso que não deve ser feito, mas realmente tem que ser colmatada esta falha, que é que os professores não falam se a disciplina de cidadania afinal não pode ser dada ou não se pode tocar nesses assuntos, se não se podem chamar associações com anos de experiência, com capacidade para falar sobre estes temas. Então, quem é que fala? Os pais não falam, obviamente. Nem como é que vamos quebrar este ciclo de não informação? Porque assim, era o que a Cláudia estava a dizer, se não se fala em casa, então teria que se falar na escola. Então se não se pode falar na escola, porque as associações ficam votadas a ir à escola, porque o assunto é tabu dentro das próprias escolas, não é? Porque os conselhos diretivos não querem, porque alguém que manda não quer e não deixa, não é? Então como é que se faz este trabalho? Então é assim, e depois também há outra questão, que é as associações da organização civil vivem do ar, porque se não existem financiamentos, como é que eles fazem esse trabalho? Não é? Pronto. Portanto, muitas delas em trabalho voluntário, não é? Assim, nós somos uma associação sem fins lucrativos, não é? Portanto, isto tudo requer um jogo de cintura bastante grande, não é? E não é simples. E depois o que acaba por criar um impacto ainda maior, que é as pessoas ficam sem informação. E este é que é o problema. Não é? E acaba por não haver informação para quem está mais a precisar. Porque assim, as pessoas LGBTI+, têm informação. Elas sabem, não é? Podem não ter determinadas informações no que concerne a saber, sei lá, onde é que se faz uma cirurgia, mas isso vão à internet e falam com não sei quem e acabam por ter, não é? Pronto. Mas assim, a informação do que o que é uma orientação sexual, o que é uma identidade de género, qual é a diferença entre uma e a outra, não é? E que é a base das coisas e que é um trabalho que inacreditavelmente ainda tem que ser feito hoje, não é? Isto, quem precisa é a população geral, que é para quebrar os conceitos pré-concebidos. Certo. E o facto é que acaba o que vai ajudar por suceder. As pessoas LGBT ficam isoladas, não é? Ficam sozinhas, ficam com este sentimento de eu sou a única pessoa na escola, na turma, em casa, na sua própria cidade. Não podem muitas vezes não chegar a conhecer outras pessoas ou ter alguém com quem falar e de facto todo este trabalho acaba por desconstruir um bocadinho este mito que afinal as pessoas LGBTI+, estão isoladas. Não, há pessoas LGBTI+, em todo lado, em todas as esferas e de facto se os pais não falam, se as escolas não falam, e é compreensível que às vezes os professores não tenham esta vontade, não tenham os conceitos todos. Ok,
Mas existem associações que podem ser chamadas precisamente para combater estas coisas, não é? Claro. E muitas vezes há esse argumento, do argumento de mas nós aqui nem temos, Exato. não há. Exato. Isto é absolutamente irrealista, porque já sabemos estatisticamente que a proporção não é assim tão pequena. Se não há, é porque há, na verdade, as pessoas é que não estão confortáveis o suficiente, provavelmente, para assumirem a sua identidade. E inacreditavelmente, as pessoas às vezes dizem, mas assim, nós não podemos trazer à escola. Não, está no Plano Nacional de Educação. Podem ir associações podem ir associações com representatividade fiscal e podem ir coletivos informais. Inacreditavelmente, isto está no Plano Nacional de Educação. Portanto, é uma coisa que está prevista na lei. Já para não falar que a disciplina de cidadania também contempla... Existe, exatamente. Portanto, é assim, é simples, é ir às escolas e pode-se falar de sexualidade. E pode-se falar de questões de orientação Aliás, sexual. até era muito mais interessante, se calhar, fazer questões em que os próprios pais, as próprias entidades cuidadoras estivessem. Toda a gente aprendia, toda a gente podia ir para casa discutir sobre estas questões. Então, aprendeste? O que é que aprendeste? Se precisassem de mais informações, iam procurar associações. Portanto, este trabalho até poderia ser feito com os próprios pais em casa. Mas, infelizmente, ainda não é o que acontece mais. Claro. Portanto, ainda há muito... É isso, ainda há muito caminho a trilhar aqui do ponto de vista da representatividade. Exatamente, deste ponto de vista. E vocês estavam a falar, referiram aqui a questão, por exemplo, da orientação sexual e, efetivamente, sendo aqui uma das coisas que estamos a falar este mês, sendo aqui esta questão das fantasias sexuais, etc., de facto de serem normais e de serem uma coisa saudável, pronto. A verdade é que muitas vezes estas questões da orientação sexual, da nossa identidade do ponto de vista afetivo, sexual, são muitas vezes primeiramente vividas neste ponto de vista interno, ou seja, na nossa mente, na mente de cada um, nas suas fantasias, em termos de por quem é que me sinto atraído, etc. E muitas vezes a fantasia também é importante porque nos permite esta vivência primeiro minha, não é? Que não tem que ser exposta para os outros, e isso também é saudável até certo ponto, porque depois também, se for... se eu não posso exteriorizar também por medo ou porque há preconceito, acaba por não ser saudável. Mas muitas vezes há primeiro este passo, não é? Primeiro é uma coisa de que eu me apercebo internamente, antes se calhar de eu o expor ou de eu viver para os outros, e neste primeiro passo de constatar, não é? Que as pessoas por quem eu me sinto atraído ou atraída, que aquilo que eu penso, que eu sinto, aquilo que me suscita desejo, etc., pode não estar inserido naquilo que é a norma, ou aquilo que ainda é, não é, a norma social, pode trazer aqui algum sofrimento. Hoje sabemos também que as coisas já tiveram uma evolução, é diferente um adolescente hoje em dia de 13 ou 14 anos dar-se conta disto do que seria há 20 anos, ou mesmo há 10 ou há 30, mas ainda assim, e também da experiência, do contacto que vão tendo com as pessoas com quem vão contactando, ainda existe esse conflito interno, ou às vezes ainda é difícil, certo? Sim, lá está. E por causa daquilo que até falámos para trás, por causa muitas das vezes da representatividade. Lá está. Ou da falta dela. Ou da falta dela, não é? Pronto. Porque assim, há a dualidade das questões. As pessoas, ninguém é obrigado a fazer o coming out. O coming out, para quem não está habituado a esta expressão, é o sair do armário. É as pessoas assumirem a sua orientação sexual ou a sua identidade de género. Pronto. Nenhuma pessoa é obrigada a fazê-lo, como é óbvio. Mas as pessoas que se sentem confortáveis em fazê-lo, é algo muito positivo. E porquê? Porque se calhar há 30, 40 anos atrás havia meia dúzia de pessoas em Portugal, se tanto, que assumiam, e então há 40 anos atrás só quase falávamos de orientação sexual, não é? Que assumiam a sua orientação sexual. Falávamos, por exemplo, da Ana Zanatti, falávamos do António de Serzedelo, que na altura era presidente da Opus Gay.
e falávamos pouco mais, porque quase não se falava, a verdade era essa, não é? Era aquilo que aparecia nos meios de comunicação. Portanto, se calhar, para uma pessoa adolescente, até pensar, eu não posso ser gay, porque não existe, não é? Eu não posso ser um médico gay, porque não existe um médico gay. Eu não posso ser um futebolista gay, porque não existe um futebolista gay. Okay? E esta forma... Ainda há muito estigma e também muito se calhar em muitas profissões também, que têm a pressão de, imaginemos aquelas situações pós-trabalho, em que vão beber um copo e falam sobre as esposas e as mulheres e se calhar aquela pessoa não corresponde. De facto, tudo isto é importante. As pessoas terem liberdade sobre si, terem liberdade sobre os seus corpos, poderem fantasiar sim, poderem experimentar sim, com consentimento, com cuidado, tomando as precauções necessárias. Portanto, tudo isto faz parte e é saudável se for, claro, realizado com cautela, com todas as... Claro, de forma saudável e segura. Exatamente. Claro, e quanto mais há... Não, era só para terminar. Há bocado o raciocínio. Se não houver esta representatividade, quando a pessoa vai fantasiar, não é? Ao mesmo tempo vai ter um conflito interno, não é? Porque o que é que vê? Vê algo que não existe. E provavelmente nunca vai, de facto, de encontro a essas fantasias. Nunca vai poder pôr em prática, nunca vai poder explorar, nunca vai... Ou seja, a sua sexualidade vai acabar por ser reprimida, não é? Porque a pessoa vai viver, como costumamos dizer, dentro do armário, se calhar, não é? Porque, então, se aquilo que vê no seu dia-a-dia é sempre, por exemplo, um homem e uma mulher de mãos dadas, então acha que aquilo que sente é algo que não deveria sentir, se calhar é uma coisa errada, não é? Pronto. E é esta coisa que tem que se desconstruir também, que é para a pessoa poder achar que a sua fantasia sexual, não é? Se calhar até é uma coisa perfeitamente normal, porque não é? Pronto. E esta representatividade então é importante, não é? Porque assim, se nós chegarmos e ligarmos a televisão e tiver a dar uma coisa banal, como é uma telenovela, não é? E existir duas mulheres aos beijos, como acontece desde que eu me lembro de ver telenovelas, não é? Que existe um homem e uma mulher aos beijos, então, qual é o problema? Não foi o facto, não é o facto de ter havido telenovelas com um homem e uma mulher aos beijos que não existem homens gays hoje em dia. Não foi o facto de eles verem que não deixaram de ser gays, ou as mulheres não deixaram de ser lésbicas. Portanto, quer dizer, isto não se pega por ver, não é? Portanto, ainda há estas questões. E às vezes nós brincamos com isto, mas há pessoas que acreditam piamente nisto. Há pessoas que acreditam que, pelo facto de estar ao lado que se pega, pelo facto de se ver que se pega, isto é real. Atenção. Ou que as crianças vão ver e vão achar que é normal. Nós temos leis hoje em dia, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão a ser acometidos por imensas propostas de lei. Só para dar um exemplo, desde que começou o ano já tem cerca de 400 propostas de lei anti-LGBTI+, portanto, coisas que não são benéficas, não é? E dentro destas propostas de lei há coisas que, como por exemplo, não pode haver performance de drag à frente das crianças. Então, é uma performance artística. O que é que vai acontecer às crianças? Nós não estamos a falar de pessoas desnudas. Não é? Nós estamos a falar de uma performance artística, em que a pessoa faz uma performance teatral, basicamente. Portanto, as pessoas chegam a este ponto, a uma espécie de uma caça às bruxas, basicamente. Não é? Também não é o desconhecimento que as pessoas têm das coisas. Não é? Estamos a falar de orientações sexuais. A heterossexualidade é uma orientação sexual. E já que estás a falar por aí, por exemplo, também nos Estados Unidos também tem havido grande retrocesso em relação às leis de apoio às pessoas trans, por exemplo. Têm sido proibidos em muitos estados acesso a tratamentos de afirmação de género. As pessoas que podem tentam ir para outros estados, quem não pode é muito complicado. Assim, nós em Portugal temos um pacote de leis fantásticos, isso é uma realidade, mas assim, as pessoas não pensem que isto não pode acontecer em Portugal, não é? Tudo depende do governo. Claro.
O que foi conquistado também Exatamente. se Nos pode Estados perder. Unidos tinham uma maioria democrata e neste momento tem uma maioria republicana que é conservadora e as coisas andaram para trás, não é? O facto de do Trump se ter ido embora, que o Biden veio salvar o mundo, como se costuma dizer. Não, porque o parlamento deles tem um peso enorme, não é? Pronto. E assim, nós temos um governo minimamente estável nesse aspecto, mas não quer dizer que de hoje para amanhã a coisa não mude de figura, não é? Pronto. E às vezes as pessoas também têm que pensar um bocadinho nisto, não é? Porque isto tudo tem repercussões. Porque assim, se nós tivermos um governo conservador, nós não vamos conseguir nunca falar de sexualidade nas escolas. Não é? Nós vamos ter pessoas cada vez mais reprimidas. Vamos ter pessoas a achar que uma fantasia sexual, qualquer Exatamente. dia tem que se virar em cima de grão de bico e dizer minha culpa, não é? E voltamos então ao tempo da Idade Média, não Exatamente. é? Em vez de termos uma sex shop a vender produtos e entregar às portas, não é? Vamos deixar de conseguir ter isso sequer. É isto que é inacreditável muitas das vezes, as pessoas acharem que está tudo conquistado e está tudo feito, não é? Porque não está. Sim, porque é isso, se a pessoa, ao ter aquela fantasia, se a sente como errada ou até como uma coisa negativa, vai criar sofrimento interno e vai criar repressão da sua sexualidade e vai poder, eventualmente, também pode haver aqui a criação de associações muito negativas àquilo que é a sexualidade. E, portanto, depois criar problemas a nível sexual, Psicólogo, não é? nível Mesmo psicológico, criar patologia, desenvolver uma vai- patologia a nível de saúde mental, não é? Exatamente, porque não há essa normalização e há esta associação de aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, aquilo que eu sinto é uma coisa má, é uma coisa errada e haver. Exatamente, e a representatividade é importante por isso, para se normalizar quaisquer que sejam as fantasias, desejos, atrações que as pessoas tenham dentro que são todas normais, qualquer tipo de fantasia, desejo, etc., dentro daquilo que é o respeito pelo outro e pelo próprio. Não existe o que é isso do normal ou anormal, desde que haja o limite é mesmo esse, é o respeito Estamos a pelo falar próprio e de pelos fantasias, não é? outros. Aquilo que a pessoa imagina para ter prazer, não é? Portanto, Claro, sim, é aquilo que a pessoa pensa e o mundo interno dela normalizada. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que estamos aqui a falar desta questão e daquilo que do facto desta porque a orientação sexual e porque é que a pessoa se sente atraída ser vivida primeiramente de um ponto de vista interno, também podemos falar nisto de um outro ponto de vista, que às vezes também é importante, que é apesar a pessoa ao ter determinadas fantasias, pensamentos, isso também nem se calhar não tem que determinar necessariamente ou sempre a orientação sexual de alguém. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Muitas vezes também há depois o outro extremo, que é se eu tiver pensado, não é? ou tiver tido uma fantasia, tiver pensado em estar com uma pessoa do mesmo sexo, ou o que for, será que eu sou, no caso uma mulher, não é? Será que eu sou lésbica ou será que não sou? Eu vejo isto muito nos jovens, que às vezes há esta dúvida e esta necessidade de eu tenho que ser alguma coisa. Então eu tenho que perceber o que é que eu sou. Então às tantas, claro que é sempre ótimo haver a representatividade e termos nomes para as coisas, etc. Mas depois, às vezes também também têm esta sensação de que às vezes também há isto de necessidade de definir demais. Ou seja, nós também podemos ter fantasias, não têm que nos definir. E aí traz a questão, não é? O que é que define então? Porque as pessoas depois perguntam, então o que é que define? Se eu for mulher e pensar sexualmente sobre uma mulher não me faz lésbica, então o que é que faz? Não é? E isto também traz aqui este questionamento do que é a orientação sexual e da importância da autodeterminação, por exemplo, que é como é que a pessoa se sente, não é Sim, só o acho que ela pensa. que não é o facto propriamente Qual é a de uma vossa pessoa ter uma opinião sobre isto? fantasia por alguém do mesmo género que faz dela homossexual ou bissexual ou o que seja. Pode experimentar, claro que não há mal nenhum nisso, dentro do que nós já estávamos a falar há pouco, de consentimento, de tomar as devidas precauções, portanto, tudo isso na base da experimentação. Portanto, quando estamos a falar de uma orientação sexual, estamos a falar qual é o sentido da nossa. Está a faltar a palavra. da nossa atração.
da nossa atração, exatamente. Portanto, não é por uma pessoa experimentar até ter uma relação com uma pessoa do mesmo género que faz dessa pessoa bissexual, homossexual. Não tem mal nenhum em haver experimentações, nem as pessoas experimentarem coisas diferentes do que estão habituadas até. Agora, se isso for algo que a pessoa defina como, até pode ser que a partir daí perceba que é naquele sentido que a pessoa... Sim, pode ser. E aí definir sim a sua orientação sexual como homossexual, bi, pan, por aí. Não é o facto, não é o facto de pessoa, não é? A pessoa tem uma prática já vai definir a orientação de ninguém. Eu às vezes ponho as coisas nestes prismas e às vezes Cláudia ri-se com os meus exemplos, mas é assim, nós vimos aquele bolo na vitrine e fomos lá e comentámos aquele bolo e aquilo era horrível. Não significa que a gente gostou, não significa que gostámos daquele bolo. Mas aquilo passámos por ali e o bolo, pronto, chamou-nos. E fomos lá e não gostámos, não era nada daquilo. Pronto, tinha um ar de bolo de chocolate, mas era brigadeiro. Eu não gosto de brigadeiro, pronto. Não é o facto de... as coisas são assim, simples. Às vezes as pessoas gostam de dar muitos nomes às coisas e fazer imensas caixas. Eu percebo. Há necessidade, sobretudo quando as pessoas são jovens, há necessidade de pertencer a grupo, não é? Pronto, se definirem, pertencerem em grupos, assim, eu sou do grupo dos metaleiros, eu sou do grupo de não sei o quê, é normal, já toda a gente passou por isso quando era jovem, pronto. Isso já foi há uns anos, mas não faz mal. Já toda a gente passou por essa questão. E é uma coisa perfeitamente normal. Perfeitamente normal. Agora, assim, há aquela questão de que, muitas das vezes, as pessoas têm que passar pelas coisas para perceber, efetivamente, aquilo onde se sentem mais confortáveis. Porque, lá está, aquilo que estávamos a falar há bocado, fala-se tão pouco de sexualidade e é tão pouco esclarecido que muitas das vezes as próprias pessoas têm necessidade de fazer milhentas perguntas a elas próprias para se esclarecer. Porque não se fala, é um tabu, não é? As pessoas existem imensas pessoas que se calhar chegaram aos 20 anos e nunca falaram de orientação sexual com ninguém, não é? Quantas e quantas é que são as pessoas que chegaram aos 50 anos casadas, um homem que chegou aos 50 anos casado com uma mulher e de repente chega ao pé da família e diz: eu sou uma pessoa trans. Faz a transição. E isto é uma coisa perfeitamente normal. Claro. Porque esta pessoa, se calhar, passou a vida inteira, não é? Sem conseguir falar com ninguém sobre sexualidade, sobre identidade de género. E tentar corresponder a um padrão que a sociedade impõe, não é? Quase que impõe. É? E a viver em sofrimento. Porque a maior parte das vezes é isto que acontece. Não é? E não há uma regra. Não é? Não há um livro, uma receita que ensine que tem que ser assim, que toda a gente tem que... Isto é mais ou menos como o ensino. O ensino acha que toda a gente tem que aprender da mesma forma, na mesma altura. Não pode ser. As pessoas são todas diferentes. Cada pessoa desperta para a sexualidade a uma determinada altura, cada pessoa ama de forma diferente e cada pessoa se percebe da sua orientação sexual e da sua identidade de género de uma forma diferente. Por isso é que se chama autodeterminação. Não é? Porque o próprio Exatamente. E é uma componente só a própria pessoa pode responder a isso. E assim, e se calhar há muitas pessoas que aos 18 anos se sentem de uma determinada forma e mais tarde podem se sentir de outra, não é? Porque muitas das vezes... ou as próprias formas com que as pessoas se identificam podem mudar, e mudam muitas vezes ao longo da sua própria vida. Agora uma pessoa até se pode identificar como bissexual e ao longo da sua vida perceber que afinal até é lésbica. Por exemplo, pode acontecer, não tem problema nenhum nisso. Até porque lá está, é muito esta questão. Vive-se num ambiente tão sufocante das duas uma. Ou ter que ser uma coisa específica, não é? Pertencer a uma caixa específica, ou então de ter que corresponder a um padrão ou a uma norma, não é? E de um tabu imenso sobre as questões. Pode ser esta questão exatamente, de corresponder a certo padrão, pode ser para qualquer coisa. Pode ser padrão heteronormativo, pode ser a questão de orientação, por exemplo, uma pessoa achar que terá que ser sempre homossexual. Portanto, esta questão dos padrões pode ir para qualquer sentido. Ou seja,
Pode ser castrador quando as pessoas pensam que é rígido e tem que ser assim a vida toda. Então, uma pessoa heterossexual que tenha que viver a sua sexualidade sempre da mesma forma, por causa da família, por causa do marido, uma coisa qualquer deste género, não é? Acaba por ser castrador, porque assim, porque ainda vivemos, nós temos há pouco tempo de uma ditadura, não é? Ainda vivemos um bocado asfixiados em Portugal, a verdade é essa, não é? Quer dizer, portanto, isto, nós achamos que é todo mundo maravilhoso, mas foi há muito pouco tempo e a mentalidade das pessoas ainda está um bocado asfixiada neste aspecto. Nós ainda temos juízes que dizem a senhora levava uma saia curta, estava a pedi-las. Portanto, quando temos estas frases, ainda dá para perceber porque é que o ambiente em Portugal ainda tem determinadas situações, não é? Não é que é uma coisa, não é que seja uma coisa boa, mas, e eu não estou a justificar, mas é a realidade, é assim que as coisas funcionam, infelizmente, ainda temos muito para mudar, não é? Claro, exato. E é isso, aquilo que a pessoa, portanto, não há nada de errado, e também colocaram aqui esta questão, aqui alguém colocou, se existiam fantasias erradas, e portanto não há nada de errado naquilo que se deseja, naquilo que se pensa, e pode-se ou não querer experimentar ou concretizar, mas independentemente disso não existe esta componente de certo ou errado. É natural, desde que haja a questão do respeito, etc. É uma coisa natural, não tem que ser determinista, não é? E isto aplica-se a várias coisas, quer a orientação sexual, quer muitas vezes as pessoas têm fantasias que não refletem necessariamente, não as refletem noutras dimensões da sua vida, mas dentro da sexualidade aquelas fantasias existem e está tudo bem, às vezes até são uma forma de compensação, de extravasar determinadas coisas e não tem mal nenhum, ou seja, não tem que nos definir. Pode fazer parte, ou seja, lá está, com quem é que eu fantasio, pode ou não ter aqui estar aqui relacionado com a minha orientação sexual, depende sempre muito da autodeterminação que vocês falaram, que é muito importante. Portanto, sempre esta noção de não há um critério, não é? Se eu pensei na pessoa X, eu sou isto, ou se eu fiz esta prática, eu sou aquilo. É muito mais uma questão de identificação e de autodeterminação. É como é que eu me sinto, como é que eu me identifico e não aquilo que eu penso, os meus pensamentos, porque lá está esta questão de ainda haver discriminação, às tantas as pessoas depois podem fazer todo um policiamento daquilo que pensam ou não pensam e isto gera sofrimento, não é? Portanto, esclarecer que nada tem que determinar, pode determinar ou não, depende muito de como é que a pessoa se sente. E isso é que vai determinar o que quer que seja, e pode não determinar nada, pode determinar, é muito relativo. A mesma coisa com as práticas sexuais também, não é? Aquela questão de, não é porque a pessoa, sei lá, não é porque o homem gosta de sexo anal que é gay, por exemplo, claro, não é? Então, também há esta distinção entre prática sexual e orientação não é pelo sexual. facto de um homem ter feito alguma vez sexo com outro homem que é gay. Quer dizer, uma coisa não invalida a outra, não é? Exatamente. Portanto, também haver essa distinção é importante para se perceber que há toda esta liberdade. Nós somos felizes, não há esta coisa. As pessoas acham que as pessoas são muito diversas e às vezes, se calhar, deixam-se um bocadinho afetar por estas questões dos padrões e das caixas e que eu fui assim e tenho que ser sempre assim e não dão, às vezes, à liberdade de até experimentar, de viverem, de experimentarem as suas fantasias, pôr em prática. É por essas e por outras que a regra é que a bandeira que utilizamos para as questões LGBT+, é o arco-íris, não é? Não é preto e branco, ok? É todo um espectro de colorido, exatamente por causa disso, porque as coisas não têm que ser preto e branco, não têm que ser em linha reta, não têm que ser assim tão estritas e tão definidas, não é? Pronto. As pessoas é que acham que ou é aquilo ou é aquilo. Se não for aquilo, não. Pronto, basicamente. Claro, exatamente. E antes de agora estamos aqui a terminar o nosso tempo, não queria terminar sem deixar aqui, falar aqui de uma questão, porque acho que ainda há pouca informação e talvez seja importante dentro desta questão da sexualidade e das fantasias. Nós também temos as pessoas assexuais, ou seja, onde a característica é precisamente, no geral, não haver tanto esta componente, ou a pessoa não sentir esta atração sexual, necessidade de envolvimento sexual ou de contacto sexual, eventualmente esta ausência de fantasias sexuais, não é? Que vai caracterizar estas pessoas, mas que ainda é uma coisa para muita gente nova, não é? Não sei se também é essa começa a haver mais representatividade, mesmo em séries, filmes, já começa a haver mais representatividade.
Mas lá está, tem também um espectro. Também não podemos dizer que as pessoas são todas iguais. Umas são de uma forma e outras são de outras. E sentem as coisas de uma forma e outras de outras. Como, por exemplo, há pessoas assexuais que não têm qualquer necessidade de pôr em prática práticas sexuais, passando aqui à redundância, enquanto que há outras que de tempo pode variar consoante o tempo. Podem ter alguma necessidade numa altura e noutra não ter. Portanto, é um espectro, basicamente. Não é algo linear em que as pessoas tenham todas o mesmo comportamento. Ou seja, não se pode Varia dizer muito. que todas as pessoas assexuais não tenham comportamentos sexuais. Da mesma forma, não se pode dizer que nenhuma delas tenha fantasias sexuais. Porque há pessoas assexuais que têm fantasias sexuais. Sim. Não significa que depois tenham relações sexuais. Podem só ter as fantasias. Ou podem, por exemplo, só ter o ato da masturbação, por exemplo. Pronto. Mas não ter contacto físico com outra pessoa, por exemplo. E pode haver também a questão sobre certas circunstâncias, ou seja, as pessoas demissexuais, que também penso que possa estar dentro da sexualidade de alguma forma, que sentem essa atração ou essa vontade quando há uma ligação afetiva, emocional. É um aspecto que varia bastante, portanto não é... As pessoas às vezes acham, pronto, então não tem qualquer... E também é um ter um chapéu, ou seja, tem outras identidades subjacentes. Sim. Ainda são questões muito pouco faladas, sim. Ou seja, não quer dizer que só agora comecem a haver pessoas assexuais, nada. Mas de tempos a tempos surgem novos termos para definir. Aliás, é engraçadíssimo porque as pessoas acham que estas questões LGBT+, são, em primeiro lugar, às vezes até utilizam o termo moda, não é? Pronto, não sei porquê. E depois é engraçado porque as pessoas esquecem-se que a história mostra que são coisas que sempre existiram, não é? Claro que como tudo... Desde que a humanidade é a humanidade. Claro que como tudo, não é? Desde que as redes sociais apareceram e desde que nós temos televisão e não sei o quê, é uma coisa evolutiva a nível de se ouvir falar. É perfeitamente normal. Até porque assim, se o estado em que o país vive começa a ser um bocadinho mais aberto, não é? É mais normal que se falem de determinadas questões sociais, não é? Pronto. Mas às vezes as pessoas esquecem-se que isto não é uma novidade. As pessoas LGBT+ sempre existiram. Não é? Se calhar têm um bocadinho mais de voz em Portugal que tinham antes do 25 de Abril, por exemplo. É só um exemplo, não é? Porque antes do 25 de Abril iam parar ao Tarrafal. E ainda bem que a evolução existe e que surgem novos termos, novas identidades, porque é normal, porque se nós formos a ver, as pessoas são todas diferentes, é o espaço que vai havendo para haver essa representatividade também vai fazendo com que surjam novas identidades e novas formas de identificação. Por exemplo, o facto de hoje em dia se falar mais em pessoas não binárias não quer dizer que até aqui não tenham havido pessoas não binárias. É mais fácil, se calhar, hoje, tendo em conta que há este conceito, as pessoas dizerem eu identifico-me com aquilo. Haver o conceito, se calhar, torna mais fácil as pessoas se identificarem com. Não quer dizer que não tenha havido até aqui. Não, as pessoas sempre existiram. Não é? Simplesmente, hoje em dia, existe uma palavra para as definir. Pronto, é assim. Claro, exatamente. Nessa questão das pessoas assexuais, só para, eventualmente, algumas pessoas podem às vezes ter essa dúvida, essa questão, porque muitas vezes há a ausência de desejo sexual ou de qualquer tipo de pensamento erótico ou sexual pode estar dentro daquilo que é uma disfunção sexual e pode ser confuso para as pessoas perceberem a diferença, não é? Então a diferença reside basicamente no facto de, para ser uma disfunção sexual tem que ser um problema para a pessoa, não é? Ou seja, normalmente havia um funcionamento prévio, não é? Que a pessoa tinha desejo, tinha um certo nível de vontade, de atração, de o que seja, que deixou de existir ou que houve ali uma alteração no funcionamento e que essa alteração provoca algum tipo de angústia, de sofrimento para a pessoa em que ela quereria ter e não acontece. Enquanto que para uma pessoa assexual faz parte da identidade dela. Não tem qualquer problema, exatamente. Não é uma questão, sempre foi assim. E não é uma questão que lhe causa sofrimento. É o contrário. Pode causar no sentido de os outros não aceitarem, não é? Ou se a pessoa se puser na posição de tentar ter algum afeto, aí talvez tenha esse sentimento, não é? Porque é uma coisa que então lhe causa sofrimento.
a se forçar a. Agora, o contrário, não, a pessoa não tem essa necessidade, não tem essa vontade, não é? Então, ao contrário, nas pessoas assexuais isso Exatamente. não é uma patologia, não é um Não é uma problema, questão. não é? Não é uma questão, porque as pessoas não têm desejo, por isso simplesmente. Claro. E essa é uma boa, até é uma boa forma de distinguir e de caracterizar dentro de tudo o que estamos a falar dentro disto do normal e do anormal, tem muito a ver com isso, que é o que é que faz sentido para a pessoa e se lhe causa ou não sofrimento, se é ou não ok para ela, né? Se é ok, se não lhe causa sofrimento nem a outros, é porque é normal. Portanto, porque a É normalidade é uma subjetiva. coisa muito diversa. Exatamente, é muito subjetiva. Em tudo o que nós estamos a falar, nada deixa de ser normal desde que se enquadre nestas características, desde as fantasias às práticas, às identidades. Se for uma coisa que para a pessoa faz sentido, não é? Que encaixa para ela e que está ok na vida dela, está dentro do espectro da normalidade. Depois pode ser vivido de formas muito divergentes. Então, acho que este é assim o ponto principal. Estava aqui a ver se as pessoas também tiverem alguma questão assim, última, para poderem colocar, que já tivemos aqui o nosso tempo, passou rápido, É como as cerejas. a conversa. Ficaríamos aqui, é verdade, ficaríamos aqui a falar, mas acho que pronto, conseguimos tocar assim alguns pontos principais e importantes que para a nossa conversa e obrigada pelo vosso contributo. E também eu deixo sempre aqui a abertura para as pessoas colocarem Sim, questões qualquer coisa depois, mesmo depois podemos ajudar. da live e também ficam com, têm aqui a vossa página, por isso também vos podem dirigir a vocês questões e conhecer melhor o vosso trabalho, que também é muito importante. E por isso, qualquer questão, estamos as três disponíveis para falar um bocadinho mais. Se houver alguma dúvida que não tínhamos respondido ou algum tema que não tínhamos aprofundado tanto, é difícil, não é? Com a limitação de tempo, mas acho que falamos de muitas coisas importantes e que já foi bom. Diana, obrigada pelo convite. Obrigada pela vossa participação, pelo vosso contributo e um beijinho. Bom trabalho. Até à próxima. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Deus, obrigada.